com o fim do maior, mais belo e mais corrupto evento esportivo do mundo, e após a humilhante eliminação da seleção brasileira, podemos falar com mais tranquilidade de algo importante: o cancelamento que a Cazé TV sofreu após o Ministério da Justiça iniciar uma investigação para apurar se estava havendo algum tipo de conduta abusiva nos comerciais de casas de apostas veiculadas nas transmissões dos jogos da Copa do Mundo. Finalmente a aparelhagem do Estado sendo usada para o cancelamento de influenciadores, que foi para isso que ela nasceu, né? O mundo tá se curando. A questão é que após essa bendita investigação, eu e acredito que você também do outro lado da tela chegou a se perguntar: mas por que divulgar bet é tão mal visto e divulgar outras coisas aparentemente tão nocivas quanto? Não tem problema nenhum. As pessoas são hipócritas? Será que elas nunca vão deixar uma gorda lésbica ascender financeiramente? E a resposta dessa e de outras perguntas eu vou tentar responder nessa bela película. Opa, beleza? Eu tô sentadinho aqui com um boné diferente, sem paletó. Então seja bem-vindo ao Luiz Conversando, quadro onde eu falo sobre coisas que eu tô a fim de falar. Pra quem tava debaixo de uma pedra, o contexto específico da investigação foi: supostamente, ao falar das odds, os componentes da Cazé TV estimulavam as pessoas a apostarem em resultados que haviam menos chances de ganhar, mas que possuiriam um retorno financeiro mais atrativo. Uma coisa que traz muito peso pra esse tipo de propaganda é o fato de que eles são um veículo jornalístico. Todos aqueles que supostamente estimulavam a apostar estavam na condição de jornalista e se colocavam como entendedores do assunto futebol. Afinal, o canal tava falando somente disso o tempo todo, 24 horas por dia. Todos eles são conhecidos por serem jornalistas do meio futebolístico, o que dá uma camadinha de credibilidade numa opinião sobre o resultado de jogo, né? E pra complementar, supostamente, os insertos publicitários aconteciam no meio do pré-jogo, justamente naquele momento que tá acontecendo uma análise tática e uma visão geral sobre os dois times que vão se enfrentar, dando a entender, do ponto de vista do Ministério da Justiça, que era uma propaganda abusiva. É um fato que nós, jovenzinhos recém-saídos das fraldas e de apenas 31 anos, acharíamos extremamente esquisito um comercial veiculando fumar cigarros como se fosse a coisa mais legal, máscula e pirocuda do mundo. Mas isso é algo que acontecia. E muito. Eu consigo ouvir meu pai falando: nossa, quando eu era criança tinha um comercial de Marlboro com um cowboy que todo mundo achava muito legal. Eu sei, pai. Eu sei que você começou a fumar cigarro com 8 anos porque acreditava que pitar um cigarrinho te teletransportaria automaticamente pro Texas, com lindos cavalos sendo domados e bois sendo boiados. Mas, pai, os bois não podem ser boiados apenas com cigarro, não é? Você precisou fumar até ter câncer de pulmão pra descobrir, aparentemente, não é? Eu sinto sua falta, pai. Mentira, meu pai gosta de bicho do mar e nunca pegou num cigarro na vida dele. Além dos vaqueiros viris de Brookback Mountain, pitadores de pigas, não confunda com chupadores de pica. Provavelmente você também já se deparou ao navegar nos mais belos vídeos de TikTok e Reels, ou em publicações de Threads e X, com propagandas de cigarros Camel, que também são antigas, e com elaboradas explicações sobre como elas apelavam para um lado supostamente cool do ato de fumar. Pô, eles criaram um camelo antropomorfizado extremamente charmoso, fazendo as coisas mais legais do mundo de um jeito completamente irreal. Não tinha como dar certo isso. Mas era irreal porque ele era um camelo? Não! As pessoas lidam bem com o fato do Joe Camel ter 4 dedos quando todo mundo sabe muito bem como uma patona de cabelo funciona. O comercial era completamente real porque tudo que o Joe Camel fazia enquanto fumava era totalmente maneiro, legal e supimpo, enquanto todo mundo sabe que 95% das pessoas que estão fumando estão falando mal da Janete da contabilidade ou passando uma cantada ruim às 4h30 da manhã em uma balada no centro em que a entrada é R$15. Todo mundo sabe que fumar nunca foi tão cool quanto eles queriam fazer parecer ser. E esse é o problema dessas propagandinhas. Elas são extremamente apelativas. Mas toda propaganda é apelativa, né? Afinal, a publicidade e o marketing não podem ser realistas. Porque se fossem, as propagandas de cigarros dos anos 90 teriam sido totalmente focadas e direcionadas em senhorinhas de meia-idade, funcionários de setores de RH e de jurídico de empresas. Na verdade, elas precisam sim ser completamente descoladas da realidade, para fazer com que o suposto livre-arbítrio do consumidor esteja completamente inundado de vontade de gastar dinheiro com produtos de procedência duvidosa. Então, se toda propaganda é apelativa, existe um limiar de bom e mal nas publicidades de produtos nocivos? Existe ético e antiético? Sim e não. Sim pelo senso comum e não porque não existe uma regra de que determina letra por letra o que é ou não apelativo. Então, se não existe uma regra, já que o código de ética do CONAR não diz letra por letra, preto no branco, sobre o que é e o que não é apelativo em um comercial de um eventual produto nocivo, temos que recair sobre o que o senso comum diz. E é por isso que estamos completamente na merda. Isso porque o senso comum geralmente não está 100% alinhado com os interesses mais próximos da sociedade. Olha que ironia, né? Quem diria que a sensação mais comum entre as pessoas é inversamente proporcional ao que elas mesmas precisam? Muito louco isso, né? Bem, pelo menos nesse caso em específico, isso é um fato. E isso é um fato porque quando a Brahma fez uma propaganda de Ciris mostrando suas nádegas completamente esbranquiçadas pelo fato de o banho de sol ter sido completamente feito com uma sunga e nada mais, as pessoas acharam a coisa mais legal do mundo e o MP falou: esse negócio de personagem antropomorfizado em forma de desenho fazendo comercial de bebida alcoólica não me parece muito legal, pessoal.
Afinal, não existe horário para passar comercial, as crianças podem assistir, né? E a reação das pessoas foi completamente de revolta. As pessoas ficaram loucas e com razão. Eu boto a razão porque quando eu era criança, nessa época aí dessa propaganda, eu adorava ficar fazendo nananana enquanto eu chacoalhava os meus quadris imitando aqueles belos crustáceos. No passado, houveram medidas jurídicas de entidades protetoras do cidadão, além de instituições da sociedade civil, que também caíram em cima do nosso queridíssimo Joe Camel, também por entenderem que esse tipo de propaganda envolvendo personagens carismáticos de desenho animado poderia não ser muito bom ser visto por crianças, por influenciá-las de maneira indireta a gostarem de fumar cigarro. Mas é isso então, que não podemos fazer propaganda que seja apelativa de maneira a ser uma má influência para criança. Esse é o limite. Esse é o limiar. Que se for, então vamos botar de mula, pô! É isso que os comerciais de cerveja seguiam fazendo desde que eu me entendo por gente. Até mesmo antes de mostrarem nádegas de crustáceos alcoólatras. Era bunda pra todo lado, mulher de pouca roupa, muitas vezes numa associação indireta, pois era aproveitado o fato de que a cerveja era um refresco no momento de calor. No calor gostamos de ir na praia, e na praia a gente usa pouca roupa. E aí a conveniência fazia a mulherada ficar pelada, né? Pô, é simplesmente o uso da lógica básica. Quem lembra do verão? Aquela bela estação do ano? Não! A senhora Aline Campos, ex-BBB 26, conhecida como Vera. Ou verão. E por que no aumentativo? Porque ela tinha um bundão. Se você tem contato com bares e botecos aí do interior do Brasil, até hoje podemos nos deparar com um belo pôster de uma mulher de biquíni fazendo uma pose completamente sugestiva em cima de várias garrafas de Itaipava, enquanto um preço exorbitante de R$ 88,88 é anunciado. Mas nos últimos tempos isso mudou de alguma forma. Os comerciais de cerveja seguem sensualizando menos mulheres, mas eles ainda seguem apelativos? Seguem. Com outras coisas. O próprio comercial da Itaipava com a Verão, hoje em dia é menos sem noção e explora de maneira menos direta os traços físicos da modelo. De cabeça eu não consigo nem me lembrar de nenhum comercial que sexualiza de maneira extrema as mulheres. Na atualidade, pelo menos. Essa agenda woke é de fuder, meu. A questão é que a apelação não morre. Apesar de aparentemente haver algum tipo de evolução no nosso senso comum e de maneira geral as pessoas não se sentirem mais atraídas por comerciais que apelam para a sexualização, os comerciais de cerveja seguem apelando, só que agora para uma das nossas paixões mais culturalmente relevantes, o futebol, apesar de não parecer ultimamente, né? Um dos comerciais mais aclamados e estimulantes sobre um possível resultado fantasiosamente positivo da nossa querida seleção brasileira foi o comercial da Brahma, com o Mr. Carlos do Malote, Carlos Ancelotti, que tenta e consegue relacionar tomar um chopp gelado com contemplar a nobre arte do futebol. O que já se provou em muitos momentos não ser uma boa ideia. Que eu saiba, nenhum comercial de cerveja envolvendo bunda e futebol foi investigado pelo Ministério Público ou pelo Ministério da Justiça, ou derrubado por uma ação do CONAR, mesmo sendo um fato de que a violência psicológica contra mulheres em razão da sexualização e a mistura complexa de futebol com álcool seriam ótimos motivos para não se misturar essas coisas. No fim, todo comercial é apelativo, porque ele precisa ser apelativo. Ele precisa apelar para o subconsciente do consumidor e relacionar o produto que está tentando ser vendido com uma coisa que a pessoa gosta, de uma forma a influenciá-la a comprar algo que objetivamente ela não precisa. Poxa, a Coca-Cola faz um comercial emocionante com a família de ursos polares todo ano. Além disso, ela é a maior patrocinadora do Natal, basicamente criando o feriado como entendemos hoje em dia. Irmão, a Coca-Cola usa os nossos momentos em família pra vender câncer engarrafado. Que presunção deles achar que eu gosto da minha família. Álcool faz mal, cigarro faz mal, e até a coquinha gelada com um limãozinho espremido faz mal também. Então por que eles têm um passe com a gente e as temidas bets não? Por que é importante colocar um holofote especificamente sobre a ética envolvida em comerciais de casas de aposta? Ninguém nega o poder destrutivo do cigarro, que realmente gera riscos à saúde inegavelmente danosos. O álcool é a mesma coisa, pois além dos riscos de longo prazo, existem em menor frequência, mas ainda assim tão danosos quanto, ou até mais, os riscos imediatos relacionados ao consumo da substância álcool, como se envolver em briga, acidente de trânsito, violência doméstica. A questão é que a noção do poder destrutivo das casas de aposta ainda é relativamente recente para ser de conhecimento geral e inequívoco do grande público, ao mesmo tempo que é danoso em níveis jamais experimentados na história humana. As pessoas podem até querer comparar as casas de aposta com apostar em corrida de cavalo, com os cassinos clássicos e os bingos que seguem ilegais aqui no Brasil, e com o nosso tão culturalmente relevante jogo do bicho. Mas eu acho que essa comparação é desonesta ou desinformada. Eu não nego a realidade. Eu sei que pessoas, inclusive famosas, se viciaram nesse tipo de entretenimento que eu falei. Eles são perigosos e nocivos também e destruíram a vida de muitas pessoas. Mas existem dois tipos de distanciamento que esses jogos possuíam, ou que ainda possuem, que
que precisam ser ditos. Em primeiro lugar, o literal distanciamento físico. Esses jogos aconteciam em lugares fisicamente distantes da sua casa e do seu trabalho. Quando eram perto, ainda assim exigiam um deslocamento físico seu até lá. Você tinha que passar num banco, sacar um dinheiro, eventualmente trocar esse dinheiro, caso você não quisesse apostar o valor cheio, né, que você sacou, se dirigir até a banquinha de jogo do bicho ou do seu bingo favorito com promoção de combo de arroz à piamontese com filé mignon e fritas por apenas R$35. No caso dos cassinos clássicos, existe ainda um ritual de evento, as pessoas se arrumam, botam aquela papete do Seninha iradíssima, e aí quando possuem a confiança suficiente, vão lá e apostam. Aí pra você se viciar, todo esse movimento que eu narrei precisa ser repetitivo, precisa ser uma rotina na sua vida. É impossível isso acontecer? Definitivamente não. Mas é um obstáculo a mais? Com certeza absoluta que sim. Hoje em dia, as casas de aposta de cassinos online são, olha só que loucura, online! Eles estão em aplicativos, sites e outros meios de acesso remoto. E sabe o que é mais louco? O ato de sacar dinheiro para usar casas de apostas, hoje em dia é completamente desnecessário. Do ladinho do seu app das apostas está o app do seu banco. Faz um Pix, amigão. E de onde veio o chamariz para fazer a aposta? Também de um aplicativo que você está usando agora. É o seu influenciador favorito no Instagram, é o canal de transmissão de jogos, tudo a um clique de distância, um touch de distância. Eu não sei como que referencia, né, o ato de tocar na tela no celular. Mas você entendeu? As barreiras que existiam não existem mais. Se você é atento, sabe que eu disse que existem dois tipos de distanciamento que esses jogos possuem, e agora eu vou falar do segundo tipo de distanciamento. Os jogos físicos, é assim que eu vou chamar eles a partir de agora para encurtar, diferentemente do jogo online, tem um elemento muito claro de preconceito e vergonha juntos. Eu não sou advogado da culpa cristã, não me entenda errado, mas nós, como um país culturalmente cristão, convivemos constantemente com o preconceito e a vergonha, e um dos grandes elementos, no meu modo de ver, que impedia muitas das pessoas de matar aquela curiosidadezinha inicial e de ir apostar num joguinho do bicho, era o preconceito. Caso ela não tivesse ali nenhum parente ou amigo que já tinha algum tipo de experiência com aquele tipo de jogo. E a vergonha também, de eventualmente no seu meio social, que possivelmente é um dos mais conservadores que existe, igreja, etc., esse ato de ir apostar ser mal visto. Agora, com todas essas atividades sendo executadas na privacidade do seu telefone, ninguém é obrigado a lidar com vergonha nem preconceito. Eu poderia ficar aqui falando mal de bet, e vou, mas eu tenho a impressão que repetir o poder destrutivo que as bets online têm, as apostas online têm para as famílias inteiras e no Brasil inteiro, com pessoas pegando empréstimo pessoal em banco somente para fazer aposta e chegando a perder mais de R$100 mil em um mesmo dia, que os bilhões em Bolsa Família que estavam sendo gastos em casos de apostas, e que se não houvesse uma ação direta do Estado para impedir esse tipo de destinação do benefício, o buraco ainda seria muito, muito mais embaixo, e que também está simplesmente insuportável conviver com comerciais de casas de aposta em absolutamente todos os locais possíveis, como se fossem armadilhas e arapucas sempre armadas ali, e que devemos tomar cuidado para constantemente a gente não cair. Ficar repetindo essas coisas me parece perfumaria. Então eu vou falar outros 3 fatos interessantes sobre as casas de aposta. A existência de casas de aposta e essa relação completamente promíscua com o futebol tem gerado consequências horríveis para o esporte como um todo. Os jogadores se envolvendo diretamente ou em esquemas de apostas esportivas, ou se viciando e apostando também em ações que eles mesmos podem fazer em campo, gerando assim uma clara manipulação dos resultados dos jogos. Existe um surgimento de um novo mercado jurídico com uma crescente absurda em ações de apostadores contra casas de apostas, pois supostamente as casas de apostas não liberaram os prêmios ganhados. Somente aqui no Brasil existem mais de 10 mil processos em curso em face dessas casas de apostas, por esse motivo. E ainda, está sendo investigado na Europa se existem pessoas literalmente manipulando a realidade, ou pelo menos informações factíveis e confiáveis sobre a realidade, para serem contempladas em casos de apostas preditivas. Um cara na França está sendo investigado, pois ficou apostando na temperatura que iria mudar de determinada forma, lá de Paris, eu acho que é de Paris. E sim, existe esse tipo de aposta preditiva em temperatura. E ele foi lá, aparentemente, manipulou o termômetro do aeroporto da cidade dele para poder ser premiado na aposta de previsão do tempo. Olha que loucura. E ainda nessa da manipulação, políticos e pessoas relevantes têm influenciado diretamente em empresas de maneira artificial para poder apostar em suas ações e obter lucros com a precificação inflada e artificial dessas cotas societárias. Ah, não, perdão, isso é mercado de ações, que é um negócio completamente diferente de casa de apostas, né? Mercado de ações, mercado de apostas é um nome tão parecido. Ah, desculpa, gente. Desculpa, erro meu. Pois é, eu poderia aqui ficar 45 minutos só falando sobre coisas negativas das casas de apostas e não conseguiria falar nem um segundo sequer sobre uma coisa positiva sobre as casas de apostas, porque elas simplesmente não existem. Mas eu preciso responder diretamente as perguntas que eu enderecei no início do vídeo. Por que divulgar bet é tão mal visto e divulgar outras coisas aparentemente tão nocivas quanto não tem problema nenhum? Porque essas coisas, apesar de serem extremamente nocivas, não são tão nocivas quanto a bet. Coitada da bet. Se você quiser ser muito brando para não aparentar que a gente tá aqui passando um pano para a indústria do cigarro e do álcool e da Coca-Cola, elas são nocivas de um jeito e com consequências, no mínimo, completamente diferentes das casas de aposta. O dano que a casa de aposta online gera e gerou na vida das pessoas e até na economia nacional é completamente sem precedente. E é um negócio que, sinceramente, não tem nem previsão de melhor. Fora que, se a gente for mais específico em relação aos fatos
que estamos discutindo diretamente aqui no vídeo. Porra, para pensar. Imagina um comercial ao vivo, sem nenhuma sinalização de que ele iria iniciar no meio de uma transmissão de futebol, durante uma discussão sobre possíveis resultados e desfechos de um jogo que estava para acontecer, onde jornalistas envolvidos nessa discussão iniciam um debate travestido de comercial falando: acho que hoje tem 2 do Papai Cris. E olha que essa odd tá pagando muito bem, meu. Estimulando diretamente os consumidores e apostadores a gastarem dinheiro com algo que matematicamente tem menos chance de acontecer, estando munido da prerrogativa da capacitação profissional para falar do assunto. Isso é justo? Tem como isso não ser mal visto? É tipo um médico no meio de um vídeo dele pro YouTube botar um comercial sem anunciar que iria ter um comercial, falando que fuma um cigarro porque ajuda ele a se acalmar entre uma consulta e outra. Eu, por exemplo, aviso que vai acontecer um comercial. Tipo agora. Olá. Você está cansado daquelas bets que nunca pensam em você? Nós também. Aqui na Bet do Bem Bet, nós entendemos que a nossa missão é causar alegria e um pouquinho também de aflição dos nossos clientes. Suicídio por causa de bet não é muito bem visto. O SUS está completamente sobrecarregado por pessoas que dão entrada com as pernas quebradas por agiotas em razão de cobranças de empréstimos que foram utilizados em apostas de bets. Por isso, a cada R$100 apostados em nossa plataforma, nós iremos fazer uma doação de 0,05 centavos de peso argentino para uma de nossas instituições, especificamente o Instituto Bet do Bem Bet para pessoas que tiveram as pernas quebradas em razão de agiotas. E se você quiser fazer a diferença, doe você também. É só entrar no site www.instituto Bet do Bem Bet, Receita Federal, isso não é para lavagem de dinheiro.com.br. Faça a sua parte você também. Porque no nosso lema, assim como um parasita eficiente não mata o seu hospedeiro, aqui o nosso objetivo não é te fazer declarar falência, mas sim se endividar. Só um pouquinho. A outra pergunta é que as pessoas são hipócritas. As pessoas são hipócritas. Sem querer, na mais pura inocência, ou mesmo de propósito. O fato é que elas são hipócritas. Ninguém tá livre de cometer uma canalice pelo menos uma vez na vida. E entenda, eu não tô falando aqui das vítimas dessas casas de aposta, mas sim dos perpetradores dessa ideia, das pessoas que receberam dinheiro pra divulgar esse tipo de coisa. E, por último, será que as pessoas nunca vão deixar uma gorda lésbica ascender financeiramente? Gente, eu amo todos os homossexuais do fundo do meu coração, mas eu amo ainda mais aqueles que são gordos e falam pica, tá? E sobre tudo isso que eu disse, os limites éticos e morais de fato não existem em comerciais, porque não existe na prática uma propaganda do bem nem uma propaganda do mal, assim como não existe uma bet do bem nem uma bet do mal. Casa de aposta é casa de aposta, nada mais, nada menos. E as consequências dela para as pessoas e para a sociedade são essas aí que estão postas. Você acha que existe algum meio ético, legal, bacana, bonito e limpinho de anunciar esse tipo de serviço, esse tipo de entretenimento? Será que o ético mesmo não seria sequer existir esse tipo de propaganda? Existe realmente uma margem para discussão sobre ética de um produto que a consequência direta das suas ações é perder dinheiro? A resposta eu deixo com vocês.